Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Fala concurseira, professor Gabriel Santos, passando para dar início aqui a uma super aula ligada aqui ao nosso tema de direito processual penal, tá? Aqui é o nosso esquenta para o TJCE, totalmente focado aí na sua aprovação, tá? Estamos ao vivo, tá? Deixa aí o like já para a gente conseguir aí entregar mais aulas como essas para vocês, tá? Daquele nosso jeito, daquele nosso estilo, beleza? Para quem não me conhece, me chamo Gabriel Santos, eu sou professor da casa das matérias de processual penal, administrativo, humanos, a gente vai se ver demais aí durante a nossa preparação, tá? E para você que está se preparando aí para o concurso do TJ, você não pode perder essa aula, porque a gente vai te mostrar como que o processo penal ele vai cair em prova, ele cai em prova, e isso é importante, tá? E o que é que eu quero que você entenda? Toda vida que a gente for trabalhar esses assuntos relacionados aqui ao processo penal, principalmente para a banca FCC, você tem que conhecer primeiro o estilo da banca, para depois você conhecer como que ela cobra as informações desta matéria em prova. Que é isso que a gente vai fazer. A gente vai primeiro trabalhar algumas informações e logo no final a gente vai resolver algumas questõezinhas. A gente não vai interagir tanto, tá, pessoal? Porque eu tenho pouquíssimo tempo aqui para a gente trabalhar essas figuras, tá? Tenho pouquíssimo tempo para a gente trabalhar essas informações aqui, tá? Então a gente vai ficar meio que... vai ser uma coisa um pouco mais objetiva, mais clara, mais concisa. Mas não se preocupa, tá? Que com certeza você não vai ficar com dúvida, já que a gente está trabalhando aqui assuntos de uma forma bem direta para você, tá? Para você conseguir acertar a questão em prova. Então, iniciando aqui a nossa aulinha, certo? Vamos iniciar a nossa aulinha aqui, beleza? Trabalhando aqui estas informações, tá? As bancas, elas tentam confundir esses assuntos aqui, mas você que está assistindo essa aula, você não vai perder, certo? Você não vai perder de forma nenhuma. O foco aqui sempre vai ser esse, é tentar fazer você acertar o máximo de questões possíveis, certo? E trabalhando aqui de uma forma bem tranquila. Pessoal, rapidão, né? A gente sabe que o edital do TJ ele pode sair já amanhã. Né? Amanhã você já pode ter um edital estourando aí na praça, tá? E a importância de você ter um acompanhamento como esse que a gente está fazendo para vocês é muito bom. Para você saber, por exemplo, o que a sua banca mais cobra. Tem vários tópicos dentro do processo penal, mas o top 3, aqueles assuntos que você não pode ir para a sua prova, não pode ir para a sua prova sem saber, a gente vai trabalhar aqui agora, como uma ação penal, como um inquérito policial, tá? E eu vou trabalhar aqui alguns conceitos, algumas dicas, alguns exemplos e logo depois a gente responde algumas questões, tá? Então vem comigo,
Se possível, se não for pedir demais, segue lá nas redes sociais, ó, @professor Gabriel Santos, tá? @professor Gabriel Santos, que nós estaremos juntos aí até depois da posse, tá? Vamos que vamos. Bora lá trabalhar aqui algumas questõezinhas, algumas informações antes das questões, tá? Um estudo totalmente focado no direito processual penal. Vamos que vamos, ó. Acompanhe comigo. Já quero trabalhar contigo para começar o perfil da tua banca. Tá, ó. Já vamos começar com o perfil da sua banca. Certo? Ó, primeiro ponto, o perfil da FCC. Você tem que conhecer o perfil da FCC, mas não qualquer perfil, tá? Não estou aqui para te ensinar o perfil para qualquer situação, não. Aqui o foco é no processo penal. Como que ela cobra processo penal? Qual é o perfil dela cobrando processo penal? Vamos lá, ó. Primeiro ponto. Vou dividir por pontos para vocês, tá? Ó. Primeiro ponto. Ela gosta do aspecto da literalidade estrita. Importante você saber disso, tá? Ela gosta aí do aspecto da literalidade estrita. Ok? Ela curte aí o aspecto da literalidade estrita. Professor, como assim? A maior parte das questões você resolve sabendo prazos. Tá? Exceções e a redação do próprio CPP. Então, tu guarda isso. Ó. Ela gosta muito dessa literalidade estrita. Porque a grande maioria das questões relacionadas a código de processo penal, você resolve sabendo prazos, como, por exemplo, prazo de conclusão do inquérito policial, importante, tá? Você resolve sabendo as exceções que a própria lei traz, as ressalvas. Exceções, ressalvas. Onde você vê exceção, ressalva, você grifa, tá? Você grifa, beleza? E ela também gosta aí de trabalhar a redação exata do CPP. Professor, como assim? Ela copia e cola a informação do Código de Processo Penal, aquele determinado artigo, e ela te pergunta, isso daqui está certo, está errado ou mudou alguma coisa? Tem que saber. Você tem que saber, ok? Outro ponto, ela gosta muito do aspecto da jurisprudência sumulada. Ela foca muito, ó, em jurisprudência. Para quem pensa que a FCC ela está naquela máxima, né, que ela está naquela máxima de cobrar somente as informações relacionadas ao texto de lei copiado e colado, já tira o cavalinho da chuva, tá? Ela está trabalhando muito ultimamente a parte ligada à jurisprudência, tá? Você tem que saber, você precisa entender estas informações. Professor, estou conseguindo acompanhar, tá? Estou conseguindo entender. Que mais que eu preciso saber? Que mais que eu preciso saber aí em relação à FCC, né? Focado aí nesse meu processo penal. Vamos lá. Deixa eu falar logo um negócio para você. Qual é o foco, professor, da jurisprudência aqui? Importante, né? Deixa eu colocar também. Importante, ó. Tu guarda aí que o foco é trabalhar as súmulas. Gostam muito das súmulas. Tá? Que envolvam o processo, principalmente STF, STJ, tá? São cobradas aí de forma direta. Como assim, professor? Eles copiam e colam a súmula lá e querem que você saiba que é realmente sobre aquilo que aquela súmula fala, tá? Beleza? Guarda aí também as pegadinhas com esses prazos aqui, tá, pessoal? Isso aqui é importante demais. Guarda as pegadinhas aí com esses prazos. Beleza? Inversão de prazos, tá? Principalmente, vou colocar aqui um exemplo, ó, inversão de prazos do inquérito. De prazos do inquérito. Inversão aí de prazos do inquérito, tá? Exemplo, preso versus solto. Quanto tempo de inquérito para concluir? Preso versus o solto. Quanto tempo para concluir aí? Para cada um inquérito policial, tá? Os prazos de recurso, também muito comum. Prazos de recursos, também é muito comum.
recursos. Os prazos de recursos também é muito comum, tá? Outro ponto, a gente estava muito acostumado antigamente com o perfil da FCC trabalhando somente aquele velho copia e cola do texto de lei. Hoje ela já trabalha também informações ligadas a casos práticos, tá? Então hoje a gente tem também a FCC cobrando casos práticos. Bem menos do que a literalidade, claro, bem menos do que a jurisprudência copiada e colada, lógico, mas ela também traz, casos práticos. E quando ela trabalha casos práticos, normalmente, e isso você pode notar nas questões, esses casos práticos, eles são longos. Normalmente são casos práticos longos, tá? João, funcionário público, cometeu crime X, né? Para que você identifique a regra processual aplicável, tá? Normalmente, quando ela vai trabalhar ali aqueles casos práticos, é bem longo, tá? É bem longo mesmo as situações ali, aquelas situações hipotéticas, as historinhas que a FCC está cobrando, tá? Você tira o print, a gente vai trazer outras informações, tá? Professor, se fosse para o senhor fazer um top 3 para mim dos principais assuntos cobrados pela FCC em prova, top 3. Top 3, processo penal. Isso aqui, pessoal, dá um trabalhinho para fazer, tá? Para mim saber quais foram os 3 principais assuntos, demorou, tá? Demorou, você tem que saber também. Vamos lá. Em primeiríssimo lugar, a gente tem um inquérito policial. A FCC ela é apaixonada. Um top 3 que a gente vai fazer aqui, tá? Inquérito policial, em primeiríssimo lugar. Professor, segundo lugar, professor, ação penal. Ação penal, ok? Terceiro lugar, professor, prisão e medidas cautelares. Os 3 assuntos mais cobrados pela FCC, prisão e medidas cautelares. Medidas cautelares, tá? Se fosse para mim olhar para você e falar, tipo assim, pô, tu tá sem tempo para estudar, mas você tem que saber alguma coisa de processo penal, esses 3 aqui. Esses 3 são os 3 são os 3 assuntos que mais caem na banca FCC sobre o tema de processo penal, tá? Então esses 3 aqui são realmente bastante importantes, ok? Agora começando dando algumas dicas sobre eles aqui, começando pelo nosso inquérito policial. Vamos lá, vamos trabalhar primeiro aqui o inquérito policial. Inquérito policial. Para trabalhar aqui o inquérito policial. Vamos lá. Conceito. Conceito. É um procedimento administrativo. Inquérito policial é um procedimento administrativo. A banca vai falar que é um processo administrativo. Não é, tá? É um procedimento administrativo, que tem uma natureza informativa. Portanto, o inquérito ele é informativo. O inquérito ele é informativo. Que, pessoal, aqui são informações que normalmente a sua banca gosta de cobrar, tá? Não vou te dar uma aula de inquérito policial de cabo a rabo aqui não, mas eu vou trabalhar com vocês informações que normalmente a sua banca cobra nesses principais assuntos que ela gosta de trazer em prova, tá? Ele é inquisitorial. Não confundir isso aqui com os sistemas, tá? Sistema inquisitivo, sistema acusatório, aqui é o inquérito em si. Ele é inquisitorial, beleza? Ele é preparatório. Preparatório. Beleza? E vai ser presidido ali. Olha isso, ó. E será aí presidido. Será presidido
ok? Pela Polícia Judiciária. Pela Polícia Judiciária. Autoridade Policial Judiciária. Vulgo delegado aqui, tá? Beleza? Aqui vai apurar, né, a autoria e a materialidade. O foco aqui é fazer uma apuração. Apurar a autoria e materialidade. A autoria e materialidade. Autoria e materialidade. Beleza? Tanto autoria quanto materialidade. Professor, tá suave? Tá suave. O que mais? Outro ponto que você tem que saber em relação ao inquérito policial, você tem que estudar as características do inquérito. Características. Professor, cita aí pelo menos duas que a minha banca sempre cobra e que eu não posso esquecer. Você tem que estudar, você tem que saber que o inquérito ele é indisponível. Indisponível. E que, ou seja, o delegado ele não pode arquivar o IP de acordo com o 17, tá, do CPP, e ele é dispensável. Dispensável, tá? Se o titular da ação já tiver ali elementos suficientes, ele pode propor a ação, né? Ele pode poder propor a ação sem necessidade de ter ali um inquérito policial, tá? Então você tem que ir guardando aí essas informações, beleza? Você tira o print. Tira o print. Tira o print que eu vou trabalhar contigo aqui uma informação importante. Você tira o print aí. 3 segundos a partir de agora. 3, 2, 1. Printou. Se não printou, printa depois. Outro ponto importante. Antes de eu mudar a página aqui, não esqueçam, pessoal, de estudar a súmula vinculante número 14 do STF, tá? Súmula vinculante número 14. Não esqueçam. Vai falar que o defensor ele tem direito amplo aos acessos aos elementos de prova, que já estejam ali documentados nos autos, tá? Salvados ali, obviamente, aqueles em que eu tenho diligências em andamento. Aí a gente não vai ter ali aquele acesso amplo àquela situação, beleza? Primeira informação aqui ligada ao inquérito. Agora a gente vai falar de quê, professor? Rapidinho. A ideia ligada, né, à nossa ação penal. Certo? Falamos aqui do inquérito policial, né? Falamos aqui, ó, do inquérito policial. Vamos falar aqui do nosso segundo lugar, que também cai bastante em prova, ação penal, certo? Aqui é o direito de pedir ao Estado, no caso o juiz, né? É o direito de pedir ao Estado, /juiz, né? De pedir, vou explicar de uma forma bem simples, tá? Ao Estado, /juiz, a aplicação do direito penal objetivo. A aplicação do direito penal objetivo. Direito penal objetivo, tá? Contra alguém. Contra alguém. Contra alguém. Beleza? Aqui a gente divide essa ação penal em ação penal pública tá?
a gente pode ter ela incondicionada ou condicionada. Incondicionada ou condicionada. Beleza? Incondicionada ou condicionada e privada. Tá, e também, ó, privada. Privada, tá? Propriamente dita ali, subsidiária da pública ou personalíssima. A gente chama ela também, ó, de subsidiária da pública. Da pública. Ou personalíssima. Personalíssimo. Tá? Um exemplo clássico de prova é a renúncia ou perdão na ação penal privada, né? Se o querelante perdoa um dos querelados, né? O querelante, pessoal, para quem não sabe, é aquele que vai estar interessado na ação, tá? Se o querelante ele perdoa um dos querelados, o perdão ele se estende, tá? Ele vai se estender ali aos outros por conta do princípio da indivisibilidade. Beleza? Importante também. Tranquilaço? Uma jurisprudência importante aqui nessa situação é o MP não poder desistir da ação penal já proposta, pelo princípio da indisponibilidade. Tranquilo? Por isso que a gente fala que ele é indisponível. E claro, as prisões medidas cautelares, que são restrições de liberdade do trânsito em julgado. Tá? Professor, o que a gente vai fazer agora? Vamos resolver algumas questões. Porque não adianta, tá? Não adianta você saber a informação em si, né, entender a informação em si, o conteúdo em si, mas não saber como que a banca cobra em prova. É mesmo que nada, tá? E é isso que a gente vai fazer agora. Eu quero que você acompanhe comigo estas informações, tá? Quero que você acompanhe. Deixa eu falar um pouco rapidinho aqui. Vamos falar do terceiro, né? Prisões medidas cautelares. Prisões e medidas cautelares. Beleza? Vamos lá. Rapidinho aqui, falar desse terceiro aqui, dessa terceira situação, que é bastante importante, tá? Que é a situação das prisões e medidas cautelares. Você tem que saber que aqui eu tenho restrições de liberdade. Aqui eu tenho restrições de liberdade. Restrições de liberdade, tá? Eu tenho restrições de liberdade antes do trânsito em julgado também. Beleza? Tranquilaço? Mas tem um detalhe. O foco da FCC aqui, nessa parte da matéria, o foco dela são prazos da prisão temporária, são os prazos da prisão temporária. Gosta bastante, tá? Que é a nossa lei 7.960, né? 5 dias, prorrogáveis por mais 5. Os 5 mais 5, tá? Ou os 30 mais 30, no caso dos crimes hediondos, 30 mais 30. No caso dos hediondos. Sua banca gosta demais dessa parte aqui, tá? Obrigatoriedade da audiência de custódia em 24 horas, tá? Um foco importante também. Obrigatoriedade da audiência de custódia em 24 horas, tá? Importante demais. Uma jurisprudência importante é a prisão preventiva, né, de mulher gestante, né, ou de mãe, de acordo com 318A do CPP, que tem que ser substituída aí por uma prisão domiciliar, salvo se o crime ele foi cometido
com violência ou grave ameaça, tá? Ou se o crime foi cometido contra o próprio filho, que aí, obviamente, a gente não vai deixar aquela mãe ali ficar em prisão domiciliar tendo praticado um crime que não é interessante. Já que era para ela estar cuidando do filho, ela está agredindo aquele filho, cometendo algum crime contra ele com violência ou grave ameaça, tá? Aí a gente tira este benefício, tá? Mas, em regra, gestante, mãe, ela vai ter que ter a sua prisão convertida ali em uma prisão domiciliar, tá? Vai ter ali a substituição da preventiva por uma domiciliar. Beleza? Então, decore os prazos, faça uma tabela com os prazos de conclusão do inquérito, por exemplo. Tome cuidado com o pacote anticrime, tá? Que a FCC ela adora cobrar aí as atualizações que já estão consolidadas em relação aí ao pacote anticrime, certo? E atenção aos detalhes das citações. A diferença entre citação por edital, prazo fixado pelo juiz, e por hora certa, tá? Que é importante também. Então, vamos lá. Vamos resolver aqui algumas questõezinhas, ó. Acompanhe comigo aí na sua tela a primeiríssima questão. Olha a primeira questão. Acompanhe. Questão número 1. Instaurado um inquérito policial para apurar o crime de estelionato cometido em tese por Roberto, o delegado de polícia determina a realização de diversas interceptações telefônicas e buscas domiciliares. O advogado de Roberto, legalmente constituído, comparece à delegacia e exige acesso imediato e integral a todos os autos do procedimento, inclusive aos despachos de interceptação em andamento. Olha isso, ó, diligência que está em andamento. Lembra da exceção da súmula vinculante 14 que eu falei? Que ainda não foram cumpridos ou juntados ao caderno judiciário. Diante desse cenário e do entendimento do STF, o delegado de polícia deve, vamos lá, negar o acesso do defensor a qualquer elemento do inquérito policial. Pessoal, erra ao falar na ideia do sigilo absoluto para o defensor, tá? Aqui não tem essa situação aqui ligada ao sigilo absoluto. Ó. O sigilo é absoluto, né? Qualquer elemento do inquérito. Não, ele pode, tá? Ele pode trabalhar aquela figura ali, beleza? Ele pode ter, só não aquelas diligências que estão em andamento. Tá? B, garantir o acesso amplo do defensor a todos os elementos de prova já documentados nos autos, mas ressalvar e impedir o acesso às diligências em andamento e ainda não relatadas. Gabarito letra B. Tá? Você tem que lembrar da ideia aí da súmula vinculante 14 do STF que vai trazer essa situação. Vai ter amplo acesso, menos aquelas diligências que estão em andamento, tá? Não pode, menos aquelas diligências que estão em andamento e aquelas que ainda não foram relatadas, beleza? C, conceder acesso integral irrestrito. Errado por conta do irrestrito, tá? Permitir acesso apenas se o MP emitir parecer favorável. Não precisa, tá? Não precisa, tá errado isso daqui, ok? Tá errada a nossa letra D, tá? Criou uma condição inexistente, que é o parecer do MP. E a letra E, ó, determinar o arquivamento imediato do inquérito, viola o artigo 17 do CPP, né? Proíbe o delegado de arquivar o inquérito. Então, quando fala determinar um arquivamento, ó, imediato, tá errado isso daqui, tá? A primeira questão, gabarito, letra B. 2, olha a questão número 2, ó. Mário e Júlio agindo em unidade de desígnios, de vontade, né? Unidade de desígnios, pessoal, quer dizer que os dois queriam a mesma coisa. Eles estavam em unidade de desígnios, de desejos, eles tinham a mesma vontade. Mário e Júlio, agindo em unidade de desígnios, cometeram um crime de dano qualificado por motivo egoístico, crime de ação penal privada, contra o patrimônio de Cláudio. Inconformado, Cláudio decide contratar um advogado para oferecer queixa-crime. No entanto, por ser amigo de infância de Júlio, Cláudio orienta seu patrono a mover a ação penal privada de forma exclusiva contra Mário, silenciando voluntariamente em relação a Júlio. Diante do princípio que rege a ação penal privada, o Ministério Público ou o magistrado, ao analisar a peça exordial, deverá observar aqui, professor, no começo eu não estava entendendo nada, no final parecia que estava no começo. Calma, vamos lá. Ó. A queixa-crime está correta, pois na ação penal privada vigora o princípio da conveniência e da oportunidade, podendo o querelante escolher livremente contra qual dos autores deseja litigar. Pessoal, na ação penal privada, vigorar aqui esse princípio da conveniência, aqui confundir oportunidade, que é a escolha de processar ou não, com indivisibilidade. Se processar, tem que processar todos, tá? Aqui não tem essa ideia da conveniência, da oportunidade não, tá? Letra B, o MP deverá ditar a queixa para incluir Júlio no polo passivo da demanda, dando prosseguimento regular à ação contra ambos os acusados. Pessoal, aqui o errado é dizer que o MP não pode incluir réus na ação privada se o dono da ação renunciou. Tá errado. Tá, ó.
Beleza? Deverá ditar a queixa, errado, tá? Errado. O MP erra em dizer, tá? No caso, erra porque o MP não pode incluir réus na ação privada se o dono da ação renunciou. É o caso que ele está falando aqui. Para incluir Júlio, ele não vai poder fazer essa inclusão. C. A exclusão voluntária de Júlio pelo querelante importa em renúncia tácita ao direito de queixa ao qual se estende obrigatoriamente a Mário, operando-se a extinção da punibilidade de ambos. Perfeito. Na ação penal privada vai vigorar o princípio da indivisibilidade, tá? Se você quiser dar uma olhada, artigo 48 do CPP. Ok, ó. Correto. O processo prosseguirá normalmente em relação a Mário, mas Cláudio perderá o direito de processar Júlio futuramente em razão da preclusão consumativa. Errada a letra D, tá? A gente já descarta D e a E, tá? Porque aqui trazem teses jurídicas absurdas, tá? Aqui não tem amparo legal. Tipo essa situação de preclusão consumativa, né? E isso daqui de incorrer no crime de denunciação caluniosa, princípio da indisponibilidade. Trouxe aqui teses jurídicas absurdas, tá, pessoal? Trouxe teses jurídicas absurdas. Para a gente finalizar, ó, questãozinho número 3. Fernanda, primária e sem antecedentes criminais. Mãe solo de uma criança de 4 anos de idade, que depende integralmente de seus cuidados, foi presa em flagrante pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, sem emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Na audiência de custódia, realizada dentro do prazo legal, a MP pugnou pela conversão do flagrante em prisão preventiva. À luz das disposições expressas do Código Penal e da jurisprudência dominante, o magistrado deverá. Pelo amor de Deus, pessoal. Pelo amor de Deus. O que a gente tem que entender aqui? Primeiro ponto. A prisão preventiva, ela tem que ir para uma domiciliar, porque a gente falou sobre isso. Então, eu vou converter a preventiva em uma prisão domiciliar, salvo se aquela mãe ou aquela gestante, ela cometeu um crime mediante violência ou grave ameaça ou contra o próprio filho, que aí já é outra situação, tá? Que aí já é outra situação. Aí, converter a prisão em preventiva e mantê-la em regime fechado, não. Substituir a prisão preventiva pela domiciliar, visto que Fernanda preenche os requisitos legais por ser mãe de criança menor de 12 anos. E o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça, gabarito. Letra B, C, conceder perdão judicial. Não, tá? Perdão judicial não, aqui confunde os institutos penais, pois o juiz não concede perdão judicial na audiência de custódia por esse motivo. D, decretar a prisão preventiva em estabelecimento prisional comum. Não, é domiciliar. Determinar soltura incondicional. Que soltura incondicional o quê, pessoal? Pelo amor de Deus. Aqui erra porque a lei manda substituir por domiciliar ou aplicar alguma cautela. Aquelas cautelares. Não vai gerar soltura incondicional automática. Então, ó, a letra ela tá o quê? Errada. Beleza? Letra A, errada. Show de bola, tranquilaço. Beleza? Bora para mais uma. Dá tempo ainda, tá? Nosso tempo já estourou aqui, tá? Mas vamos responder a última aqui, rapidinho, ó. Em determinado processo criminal que tramita sob o rito comum ordinário, o oficial de justiça dirigiu-se por 3 vezes ao endereço residencial do réu, Carlos, para citá-lo pessoalmente. Em todas as oportunidades, o oficial percebeu indícios claros de que Carlos se ocultava para não ser citado. Sendo informado pelos vizinhos de que o réu estava em casa, mas fingia não escutar as batidas no portão. Diante do caso concreto, conforme o regramento ditado pelo Código de Processo Penal, o oficial de justiça deve adotar o seguinte procedimento. Pessoal, é simples, tá? Olha aqui. Intimar qualquer vizinho ou familiar de que no dia útil seguinte voltará a fim de efetuar a citação, realizando-a por hora certa, se o réu persistir em não aparecer. Gabarito aqui, letra A. B. Devolver, olha B, ó. Devolver o mandado imediatamente ao cartório para que o juiz determine a citação de Carlos por meio de edital com prazo de 15 dias. Pessoal, estaria certo se o réu estivesse em local incerto ou não sabido, que não é o caso, ele só está se ocultando, tá? Então aqui, ó, esquece. Não vai ter essa citação aí por meio de edital. C. Certificar a impossibilidade de localização do réu e requerer ao juiz a suspensão do processo do prazo prescricional nos moldes do artigo 366. Errado, pessoal. Só se aplica após a citação por edital infrutífera. Tá? A pessoa tentou e não deu certo. Tá? É errado isso daqui. D. Realizar a citação de forma ficta imediatamente por meio de aplicativo de mensagens ou e-mail, dispensando formalidades. Aqui tá de sacanagem, né? Presenciais devido à ocultação. Tá errado, pessoal, pelo amor de Deus. Violou aí garantias constitucionais do rito processual, inclusive da inviolabilidade do domicílio. Solicitar auxílio de força para arrombar o imóvel. Outra situação, né? Onde eu tenho aí
uma violação das garantias constitucionais relacionadas a essa situação. Beleza? E assim, a gente finaliza aqui essa aula, tá? Eu sei que é muito assunto, né, para pouco tempo, certo? Mas eu espero ter te ajudado de alguma forma, beleza? Nosso tempo estourou, tá? Então a gente vai finalizar aqui essa aula, certo? Eu me chamo Gabriel Santos, eu sou professor da casa aqui das matérias de processo penal, direito administrativo, constitucional, legislações específicas. A gente vai se ver demais durante a nossa preparação, tá? E eu quero aqui, né, dizer para você que eu sei como é que tá o seu coração, eu sei como é que tá a ansiedade, tá? O editalzinho pode estar saindo amanhã, já batendo na porta aí, e você tem que estar tranquilo. Essa é a palavra. Tem que estar tranquilo, tem que estar tranquila, porque na hora que chega, né, o edital é a hora que você vai ter que perder um diazinho e meio para organizar a sua vida, fazer isso que eu fiz com você com o processo penal. A diferença é que você vai ter que fazer com todas as matérias, tá? Saber, por exemplo, o que é que você tem que focar, o que você tem que aparar as arestas. Professor, eu sou muito bom em processo penal. Pô, mas eu sou muito ruim em raciocínio lógico. Vai para o raciocínio lógico, monta uma estratégia. Então, concurso público hoje, a gente tem profissionais de concurso público, tá? E a gente precisa entender essas informações, tá? Eu espero de coração que eu tenha te ajudado e eu espero encontrar você nas nossas próximas aulas, tá? Segue lá nas redes sociais, @professor Gabriel Santos, e nós estaremos juntos até depois da pós. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima, valeu e tchau, tchau. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para a sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura ilimitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!